Fala pessoal, bom estar aqui com vocês mais uma vez. Tenho tentado manter a frequência nas gravações aqui no meu mini estúdio agora. Chega a ser um Paulo Figueiredo Show, mas quero trazer para vocês aqui algumas notícias também, ler algumas matérias de jornais e deixar claro muitos aspectos daquilo que está ocorrendo, não só para perda de visto, mas também alguns pontos de vista, obviamente, pessoais, né? Algumas situações pessoais que eu queria expor, trazer para vocês. Muita coisa que fica no bastidor, mas que eu acho que interessa a vocês, tem interesse público para a gente tratar aqui. Então, já peço para você, enquanto coloco aqui essa primeira vinheta, para que você compartilhe este link, curta e comente. Eu sei que parece clichê, mas é uma verdade. O algoritmo entende que quando você faz isso, o vídeo torna-se mais relevante e mais pessoa acaba vendo ele. Então, o tempo que você tem para fazer isso é agora. A very tough period of time is just fantastic, and I know your father appreciates it, that I can tell you. Okay, thank you very much. Fantastic job. Segar Enjeti from... And joining us, Eduardo Bolsonaro. A clear message that we are not going to be a socialist country anymore. Yeah, and it's not just like the Supreme Court as a body. It's like you have one main justice. His name is Alexandre de Moraes. En Brasil, José Antonio Cast, Eduardo Bolsonaro y Javier Milei se reunieron ahí en Sao Paulo durante la conferencia de Acción Política Conservadora. Eduardo Bolsonaro is a Brazilian politician. He's the son of the president of Brazil. He joins us to respond to Global Glass. Reforçar o que entende como a luta contra o socialismo, dar a conhecer a orientação do Brasil em política externa. Amigos, tudo bom? Estou aqui com ninguém menos do que Matheus Salvini, Santiago Abascal. First, we have to say thank you very much, MatchLab. What you are doing is just amazing. Like, you're the guy in the world when you talk about conservative events, and you bring a lot of hope to Brazil. Thank you very much. Si piensa, no, política es muy malo, no quiero mirar esto porque es mucha dolor de cabeza. Dale, entonces, deja que su hijo con 5 o 6 años tal vez vuelve para su casa con una orientación distinta. Mi candidato a presidente de México. Movimiento de defender, a pesar de todo y contra todo, estos valores conservadores en tu país. Nuestra esencia no cambia por cuenta de las elecciones. Vale lembrar que esses países são monarquias, tradicionalmente monarquias, e sempre sinalizando por uma abertura. Fato que não ocorre aqui com Cuba ou Venezuela, por exemplo, poucas vezes criticado por esses mesmos jornalistas que falam besteira sobre esses países. Qualidade de vida é sensacional. O último país nosso foi o Catar. Vamos a hablar, pero de lo de la oposición, ¿quién te cae bien? Y a mí me gusta más Milei, porque Milei. todo lo que habla de la economía, que es lo que más tiene conocimiento, es lo que estamos haciendo en Brasil. Entonces, cuando mira los resultados de Brasil, de la deflación, 3 meses consecutivos de deflación. So what happened is not only that we reduced the number of crimes, it was the biggest drop ever in the history of Brazil in murders rate. Know his son. I find his son to be outstanding. He's a brilliant, wonderful young man. I'm very happy he appointed him. I think it's a great appointment. I know his son, and that's probably why they did it. He's outstanding. I'm very happy with that appointment. Nenhum desses vídeos aí são de hoje, né? Nenhum deles. Todos eles têm um bom tempinho já e demonstra que a gente está nessa pista aí há muito tempo, né? Há muito tempo a gente dá uma volta pelo mundo. Como eu sempre digo, aí, já larguei pelo menos uma casa e um carro nessas viagens, em passagens aéreas, pega Uber, táxi, enfim, alimentação. Por vezes, quando dá, tem que levar a família também, porque senão você acaba ficando muito tempo fora de casa. Então, isso tudo daí faz parte da nossa trajetória e, graças a Deus, isso aí tem gerado os frutos que vocês estão vendo. O que me causa estranheza é como que os nossos adversários negligenciaram por tanto tempo e de maneira tão cega isso tudo. Porque é tão fácil você perceber, né? E por isso que vocês devem ter visto eu agradecendo principalmente na Rede X, vou deixar rolar aqui embaixo minhas redes,
principalmente agradecendo na Rede X, no Stories, no Instagram, a arrogância dos nossos adversários, né? Se eles desde o começo tivessem prestado atenção no meu trabalho, deveriam provavelmente ter acelerado e abusado do poder para pegar meu passaporte lá atrás ou de repente me prender, mas graças a Deus não fizeram isso, né? Só se deram conta das coisas quando já estava tudo encaminhado, quando basicamente o Rubio, né, secretário de Estado Marco Rubio, que cancelou os passaportes, os vistos americanos, quando ele numa audiência no Congresso americano disse que estava analisando e provavelmente ele aplicaria a lei Magnitsky no Moraes. Então, como filho bonito tem muito pai, hoje em dia tem muita gente falando que não, esse daqui é o fulano, não, esse aqui é que é o ciclano e tal. Bem, eu deixo a cargo de vocês qualquer tipo de conclusão, porque o que eu busco não é notoriedade nem holofote. Mas vocês têm que convir que os nossos inimigos, eles dão recibo. Então, como foi aberta uma investigação contra mim recentemente, a coisa continua piorando para o meu lado, lá no Brasil. E eu começo aqui com essa matéria do valor econômico, né, do Grupo Globo. E, obviamente, não é uma matéria do tipo ideal, vamos assim dizer, mas, no entanto, não é ideal porque ela trata com naturalidade os arroubos do regime, então ela acaba contribuindo para que esse sistema continue dessa maneira persecutória, né, dessa maneira radical. Mas ela traz um ponto positivo aqui, que é o quê? Ela traz o detalhamento das acusações. Então, eu tenho que reconhecer que nem sempre a nós é dado esse direito. Eu lembro de uma matéria no Fantástico que falava pela primeira vez em Gabinete do Ódio, aí tinha lá, não, o DFR Lab fez um estudo sensacional e o Paulo Chuchu criou o perfil Bolsogordos. E o Tércio Anor tem aqui um perfil Bolsonaro News. Qual o crime de você criar um perfil, de você criar uma paródia? Entendem que eles nos acusavam de fake news e não tinha fake news? Gabinete do Ódio, tá, mas o que é? Uma vez pegaram um assessor meu que ele ficava postando fotos nossas antigas. E aí ele postou uma foto lá que... como é que era? Era uma zoeira até com a Mônica Bergamo, acho que o Carlos estava fazendo a barba, alguma coisa assim, ele falou da Mônica Bergamo ali no meio, enfim. Um negócio notoriamente jocoso, né, de humor. E aí falavam que isso daí eram os ataques às pessoas. Acho que deve ser a Mônica Bergamo, não sei se ela chegou a ver isso daí, mas se ela olhar o meme, ela mesma vai chegar a rir. Princesa, papai tá aqui comentando, tá? Daqui a pouquinho a gente vai sair. Fica lá com a mamãe, tá? Aí, ó, papai tá bonito na foto? Sim, tá. Tá bonito? Ou tá muito careca? Tá bom. Tá bom? E sem cabelo também. Sem cabelo é sempre, né, minha filha? Será que um dia você vai ficar igual o papai assim, sem cabelo? Tomara que não, né? Vai lá, fica lá com a mamãe. Já vou lá. A gente brinca um pouquinho. O Gabinete do Ódio esqueceu de fazer o repasse de dinheiro e a gente acaba montando as coisas, a estrutura em casa mesmo. Mas olha só, vamos adiante, vamos ler essa matéria aqui comigo? Tá bem interessante. Moraes diz que Eduardo Bolsonaro intensificou as condutas ilícitas após a operação da PF contra Jair. Primeiro de tudo, eles sempre tentam dizer que a minha ação, a minha conduta aqui, ela é baseada num sentimento pessoal. É porque o Jair Bolsonaro, ele tá ajudando o filho, tá ajudando o pai, etc. É isso que se espera de um filho mesmo. Meus caros, eu já deixei bem claro aqui, eu não tô aqui somente por causa do meu pai, eu tô aqui por causa do meu país, eu tô aqui porque tem centenas de pessoas presas sem nenhum merecimento de... Você aqui tá ligado, né? Sem nenhum merecimento para estar preso. Então a minha luta aqui é por justiça. E eu cheguei a comentar na entrevista da CNN, né? Se fosse feito um acordo para livrar a cara do Bolsonaro, eu não ia aceitar, o Jair Bolsonaro não ia aceitar. Vocês acham mesmo que a gente passaria por essa humilhação, que a gente ia ficar tranquilo com um monte de gente sendo presa e só você sendo beneficiado com uma anistia? A anistia não é para Bolsonaro. A anistia engloba Bolsonaro porque ele é uma das vítimas perseguidas por esse sistema. Conseguem compreender a diferença? Mas vocês vão ver várias matérias de imprensa com título chamativo dando a entender isso daí. E aí lá embaixo, ó, vamos terminar de ler esse primeiro parágrafo ali, ó. No despacho, Moraes destacou
que, depois das medidas de busca e apreensão e a imposição de medidas cautelares contra o ex-presidente, né, no caso meu pai, né, perdeu rede social, está de tornozeleira, etc., não pode sair à noite de casa, vive no regime semiaberto, que o semiaberto é isso, você sai para trabalhar e se recolhe no período noturno. O deputado licenciado intensificou as condutas ilícitas por meio de postagens. Meus amigos, vocês que me acompanham nas redes sociais, responde para mim aqui, dá essa moral para o nosso engajamento, para o algoritmo levar nossa mensagem mais longe. Vou até deixar minhas redes de novo. Agora a gente está até com TikTok. Qual conduta antidemocrática você viu nos meus últimos posts? E sabe o que é o pior? É que o cara que se diz ofendido, ele pega e junta no processo que ele abriu. Não é maravilhoso? O cara que vai me julgar, além dele ter dito, né, a gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, ele ainda vê o que eu faço na rede social. Então, você da Polícia Federal que está me vendo, né, um forte abraço. Você também, olha lá, a depender de quem for, já está sem visto, né? Isso aí é outra coisa que a gente tem que falar. Vou ter que baixar a imagem aqui do Fábio Shor. Se bem que no discurso que eu tenho ali, aparece o Fábio Shor, né? Vai dar merda, daqui a pouco a gente vai ver um trechinho dele. Então, o cara vai e junta o material numa investigação que depois vai virar um processo que ele vai julgar. Conseguiu compreender? Aliás, como é que o Alexandre de Moraes pega tudo da minha família? E o cara não se diz impedido em nada. O cara não se diz suspeito em nada. Jair Bolsonaro protocolou, quando era presidente, impeachment do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes disse, a gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro. E tudo da nossa família cai na mão dele. Não é sensacional? Essa distribuição da STF, né? Melhor mesmo só quando o Gilmar Mendes fala que o relator do processo do IOF tem que ser o Alexandre de Moraes. E vai e cai na mão do Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu. Uma várzea de país. Mas então, vamos lá, ó. Já deixando meu agradecimento ao Valor Econômico. Vamos ver aqui, então, o que os coleguinhas estão falando que eu cometi de tão antidemocrático. Aí a primeira ação altamente perigosa, somente eu e Osama Bin Laden, né? Soleimani, mas quem? Ali Khamenei. Somente nós somos capazes de algo tão devastador para a democracia quanto postar essa foto do Alexandre de Moraes. Se você viu essa foto lá no meu X e não realizou que isso foi um ataque antidemocrático, temo, né, que você também seja uma pessoa muito terrorista. Vamos ler a matéria lá, ó. Na peça, o ministro determinou a juntada aos autos de 3 links, assim como que os autos fossem encaminhados para a PGR. O primeiro link, altamente antidemocrático, né, foi uma postagem no X, em que Eduardo Bolsonaro diz que, abre aspas, talvez o Moraes não sabe se o Felipe Martins foi ou não aos Estados Unidos, mas agora todo mundo sabe que o Moraes não vai. Cara, o cara juntou isso daí numa investigação criminal. E aí, já dá para voltar pro Brasil? Não dá, né? Olha pelo que eu tô respondendo, gente. Olha isso. Olha isso. Só não vou arrancar mais cabelo porque senão realmente eu vou ficar mais parecido com o Alexandre de Moraes. Eu não quero isso não. Imagina você a lata do Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu. E aí, qual que seria o segundo ato antidemocrático que eu fiz aqui nas minhas postagens? O que você acha aí que pode ter sido? Poxa, Eduardo, eu vi esse daqui, rolei minha timeline. Isso aqui realmente, aqui no teu Facebook, foi muito pesado. Vamos ver se vocês descobriram. O segundo link é do Facebook, onde Eduardo Bolsonaro postou uma nota à imprensa após as ações de busca e apreensão na sexta-feira, em que usa termos como ditador e gangster de toga para se referir a Moraes. Ó, chamou Moraes de ditador e gangster de toga? Não pode, gente, não pode. Isso aqui é o quê? É basicamente o Moraes pegando pormenores, logicamente, algo totalmente ilegal, ainda mais se tratando de um deputado que tem imunidade parlamentar garantida na Constituição. Eu sei que não vale muita coisa hoje, mas toda hora a gente tem que expor o nível de várzea que é Moraes com uma caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc.
e manda a Interpol vir pegar a gente. Sabe por que você não vai fazer isso, Alexandre? Porque você já tomou um sabão da Interpol, ou melhor, você já tomou um sabão dos Estados Unidos, ainda no governo Biden, quando você tentou extraditar o Alan dos Santos. Você tomou um sabão na Espanha, do judiciário espanhol, quando você tentou extraditar o Oswaldo Eustáquio. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que tá me assistindo. Deixa eu saber não, hein, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Chó se ele conhece a gente. Tá movendo um PAD contra mim, né? Ele tá achando que eu tô preocupado com o meu futuro na Polícia Federal. Rapaz, vocês não sabem a honra que é ser perseguido por vocês. Vocês não sabem como é que as pessoas me tratam na rua e me honram e dignificam o meu trabalho. Isso é que é satisfação. Vocês não vão saber nunca o que é isso. Porque vocês só conseguem viver assim, na base da intimidação, querendo se mostrar malvado para os outros. Vocês só conseguem respeito assim. E aí, quando você perde o poder da caneta, sabe o que acontece? Todos os seus amigos, somem. Porque eles só falam com vocês por fazer esse poderzinho que vocês têm. Mas, graças a Deus, a gente tem fé. O couro é duro. A guerra não acabou. Vai vir mais sacrifício aí pela frente, eu sei disso. Mas eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Será que o Barroso tá? Será que o Gilmar, que está faltando 3, 4 anos para se aposentar, tá? E os escritórios de advocacia das esposas e familiares estão nessa pegada também? Estão numa cruzada realmente achando que estão defendendo a democracia? Lamentável a gente chegar nesse nível, né? Mas é o que nos restou. Não foi nos dada opção. Depois dessa nota altamente antidemocrática, ainda tem um terceiro link que a matéria aqui do Valor Econômico diz que chegou a ser juntada pelo Alexandre no meu inquérito, que pede mais de 13 anos de cadeia para mim. Eu falo 12 anos, mas são mais de 13, tá, pessoal? Cerca aí de 13. Porque só a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito já tem pena máxima de 12 anos. Se você somar com os outros ali, que é coação mediante processo, mais um outro lá no meio que, sei lá o que é, atrapalhar a investigação, você chega aí aos 13 anos. Então, ditador e gangster não pode. O servidor público Alexandre de Moraes não pode ser insultado, não pode chamar de ditador, não pode chamar de gangster. Você lembrou até o Glauber Braga na noite do impeachment, chamando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de gangster. Né? Se Eduardo Cunha tivesse o espírito de Moraes, entrevista da CNN, já bateu mais de 500 mil de views, deve estar com mais de 600 agora. Vamos ler a matéria lá. Se você assistiu uma entrevista da CNN lá no meu YouTube, né? Aliás, se inscreve no canal. Se você assistiu a entrevista na CNN e não viu uma ação antidemocrática, você precisa ir para um gulag de reeducação. Vamos ler a matéria lá. Já o terceiro link é uma entrevista que o deputado licenciado concedeu ao canal CNN Brasil, em que Eduardo Bolsonaro critica a decisão judicial do ministro e, reiteradamente, cita vingança contra a corte e afirma: se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Então, vamos dar uma olhada aqui no meu vídeo, porque eu propositalmente falei isso daí mesmo. E você aí? Se pudesse, se vingaria do Alexandre de Moraes? Poxa, Eduardo, mas aí você tá dando mole, tá trazendo pro pessoal, tá dando munição para eles. Meus caros, entendam primeiro o seguinte. Isso aqui foi um recado para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele é um psicopata, ele não é uma pessoa igual a você. Estou pensando em eleição do ano que vem, porque eu já sei que você vai falar que minha popularidade vai reduzir, isso pode se afetar em fotos, etc. Não é bacana para um deputado, ainda mais que está, né, querendo se apresentar aí para os cargos de senador, talvez aí até presidente, etc. Eu até concordo, acho que vocês estão certos, e eu pensei exatamente igual a vocês antes de fazer essa entrevista aqui. Só que o meu recado é para o Moraes, eu queria ter certeza de que ele soubesse que a gente não vai recuar. Quando eu falo a gente é porque eu não trabalho sozinho, tá? Vocês aí sabem que o Paulo Figueiredo também tá junto, muita gente ajuda, algumas delas não aparecem, mas faz um raciocínio comigo aqui. Se o regime manda prender e força o exílio quem ele bem entender, concorda?
Não precisa de argumento para Alexandre de Moraes prender alguém? Não precisa. Tá mandando velhinha para cadeia. Jair Bolsonaro tá aí praticamente vivendo um semiaberto. Não precisa de argumento nenhum, certo? Eles também transformam em inelegível. Vê aí o caso de Jair Bolsonaro, é o que eles querem fazer comigo, a gente vai chegar lá através de um processo aqui dentro da PF da Polícia Federal. Então, vocês têm que concordar comigo, se vocês concordaram com essa primeira premissa, vocês vão de concluir que eles também só permitem se candidatar quem eles quiserem. É por isso que eu falo, não haverá uma oposição em 2026 com Moraes forte. Esqueçam. Ah, o fulano de tal aqui é de direita, é um virtual futuro senador. É Gustavo Gaia, Carol Detone. Gosto muito do Polon lá no Mato Grosso do Sul. Um abraço, Polon, esteve recentemente aqui comigo. Não sei se vai ser o futuro do Zuco, né? Se vai ser governo, se vai ser Senado, mas enfim. É um cara que está muito grande ali, deputado federal mais votado e deputado estadual mais votado na eleição anterior. Essas pessoas vão sofrer perseguição. O PL é recordista de processos dentro do STF, a maioria deles por falar. E eu já cantei a pedra. Com a inovação dessa criação de condenar deputado por crime contra a honra, senador também, né? Porque eles acabaram com a comunidade parlamentar, essa inovação vai trazer um reflexo que não foi alcançado pelo imaginário do Constituinte de 1988, que é o quê? A automática perda dos direitos políticos enquanto surtirem os efeitos da sentença. Como ele imaginou? O deputado nunca vai sofrer crime, né, de condenado por crime contra a honra, então eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso dar efeito automático de crime contra a honra como efeito automático da pena a perda dos direitos políticos, até porque vai ser pouco tempo e tal. Pensou errado. Se o Alexandre de Moraes me condenar perto da eleição, é uma pena de 2 meses, 3 meses. Se essa pena englobar o dia da eleição, eu não tenho meus direitos políticos. E por aí eles vão tentar caçar muita gente. Vão reprovar muita conta eleitoral, se tiverem condições, né? Por conta de fato ilícito. Nem crime é, mas vão tentar reprovar, né? Para tirar aquela pessoa, porque aquela pessoa pode votar a favor do impeachment do Moraes. Eles sabem disso, vocês acham que eles estão de olho nisso? Eles sabem disso. Acabou que a gente não viu o meu vídeo da CNN, né? Deixa eu botar aqui. De Moraes, ele está encontrando uma pessoa maior do que ele para bater de frente. O líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, disse que não ia parar o seu projeto nuclear. Ele foi e jogou uma bomba. Os senhores acreditam que dará certo, então, Alexandre de Moraes, tendo o respaldo, né, tendo como coadjuvante Lula, para conseguir fazer o Trump recuar? Pelo amor de Deus, não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. O Brasil, o Trump chamou de regime e chamou acertadamente, que o Trump não reconhecerá uma eleição sem a participação de Jair Bolsonaro. Não falo em nome de ninguém, mas eu posso garantir, não haverá recuo. Se tudo der errado, pelo menos, nós já estaremos vingados. Muito obrigado. Então é o seguinte, Eduardo, você pareceu radical. Sim. É para ser radical mesmo, eu quero o certo, eu não quero o meio termo. O certo é 100% oposto do errado, por que eu vou querer o meio termo? Ou será que então o certo é a gente pegar as senhorinhas lá, né, Iraci Nagashi, cadeira de roda, presa por risco de fuga, pegar essas mulheres e... então 17, 16 não, vamos dar 5, 6 anos de cadeia para elas. Vai continuar errado. Esqueça essa visão tradicional da política. Essa visão, ela dá certo na política em tempos de paz. A gente não está falando de paz, a gente está falando de base, a gente está falando de princípios. A gente está numa guerra onde nosso opositor tenta nos prender. Então esqueça isso, eu não quero dar margem para isso. Enquanto tiver autoridade, né? Deputado, senador, governador, falando que não, vamos aqui deixar a política de lado, vamos por esse caminho, não, vamos buscar no meio termo, não, vamos fazer uma delegação de alto nível e pedir para o Trump nos Estados Unidos para reduzir a tarifa. Enquanto estiver existindo esse tipo de coisa, eu não posso me apresentar como uma pessoa suscetível a ouvir essas pessoas. Vocês escutam matérias na imprensa que são plantadas por pessoas que por vezes tentam chegar e ter acesso a mim. A maioria das delas eu não atendo porque eu não consigo, né? O celular, eu saio daqui, vai ter uma meia dúzia de chamadas perdidas. Mas tem gente que eu quero fazer questão de não abrir a porta. Porque se o Alexandre de Moraes olha
Calma aí, cara. Esse cara aqui, pô, poderoso, hein? Pode chegar lá nos Estados Unidos, hein? Vou esperar, não vou recuar, não. Vamos ver o que ele vai arranjar. De repente ele vai arranjar um acordo caracu aí, ó. E a gente volta dobrando a aposta. Daquele jeito, né? Fica só esperando a fraqueza do inimigo pra dar o bote. Eduardo, mas nessa entrevista você falando assim no final, você se mostra inconsequente. Sim. Eu tô disposto a ir às últimas consequências. É para entender que não haverá recuo, não haverá recuo. Não é não e jogar não para depois ver se dá certo que sim. Não. Achar um meio termo. Não. Não tô aqui para isso, tá? Então entendam que esse é o meu objetivo. Porque se o regime escolhe quem vai prender, quem vai se exilar, quem vai ficar inelegível, ele vai escolher quem vai poder se candidatar. E o regime no controle, não haverá anistia. Não haverá Congresso livre. O STF, né, tem uma notícia da imprensa aí que fala, né, que o Alexandre de Moraes não, acho que atribui até toda a corte, falando que não será permitido que Tarcísio e Eduardo Bolsonaro, caso sejam eleitos presidentes do Brasil, que eles deem anistia a Jair Bolsonaro. Eles vão anular isso, o mesmo fundamento que anularam o perdão do Bolsonaro para o Daniel Silveira, falando que fere o princípio da pessoalidade. Ai, meu Deus do céu, o Brasil é uma piada, é uma várzea, né? Aqui nos Estados Unidos, o Biden deu perdão pro filho dele, todo sujo, todo cagado, o Hunter Biden. E ninguém falou nada. E não deve falar nada. É por isso que os Estados Unidos consegue, há quase 250 anos, manter uma democracia saudável com eleições periódicas. E aí no Brasil? Surge um cara e consegue exercer uma ditadura. Os Estados Unidos, aconselho a todos vocês a estudar a história dos Founding Fathers, da independência norte-americana. 1776, um fazendeiro chamado George Washington juntou o pessoal, ficou bravo lá com o imposto do chá, entre outros produtos, e expulsou os britânicos daqui. Depois fizeram uma constituição, na sequência algumas emendas, algumas adaptações. Na primeira emenda garantiram os direitos individuais, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Fizeram uma esfera de inviolabilidade onde o Estado não consegue tocar, não consegue entrar. Por quê? Porque eles imaginaram, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, um sistema onde ninguém mais vai poder ficar sujeito aos desmandos de um ditador. Então traçaram uma linha e falaram, daqui para frente o Estado não passa, limitaram o poder do Estado. Seguindo até a carta lá do João Sem Terra, do século XIII. 1215, se não me engano, né? Primeiro embrião de Constituição que a gente teve, de limitação do poder do Estado. Né? Reconhecimento de direito de propriedade, etc. Então, a segunda emenda, o que vem? Como é que a gente faz para garantir a primeira? E aí na segunda emenda vem o acesso não somente às armas de fogo pela população civil, como bem está escrito lá, a formação de milícias. Sabe para quê? Para derrubar um governo ditador. Na Venezuela tem um dispositivo, é o artículo 300 e alguma coisa. Eu lembro porque o Oscar Pérez, que foi assassinado, policial venezuelano, ele subiu com um helicóptero e na faixa tinha escrito lá, artigo 300 e alguma coisa, 350, 340. Esse artigo da Constituição venezuelana, ele fala mais ou menos o que fala a segunda emenda dos Estados Unidos. Que é o quê? A possibilidade do povo derrubar um governo ditatorial. Que isso seria constitucional. Só como é que eles vão fazer lá? Se desde 2012... eles estão desarmados. Inclusive com a ajuda do Viva Rio, do Rubens César, que depois que pegou muito mal, ele deletou uns posts, né? Mas eles ajudaram na campanha venezuelana de desarmamento. Paulo Figueiredo perguntou outro dia, né? Por que essa conta aí do Alan dos Santos, o Moraes não derruba? E o Alan dos Santos está lá xingando o Moraes, está provocando pra caramba. Parece que as coisas estão mudando, né? Engraçado. Acho que o Alexandre Moraes tá com medo de censurar. Que bom, né? Ele falou que prefere a Europa do que Estados Unidos. Saiu uma outra notícia na imprensa falando que um dos ministros ali falou que não está nem um pouco preocupado, falou que o Mickey é que vai sentir falta dele. E que bom. Espero que o Chase, o Wells Fargo, Bank of America e outros bancos americanos não sintam a falta, né? Ah, Eduardo, mas só Estados Unidos? Não, calma, guerreiro. Calma que se cantar Magnitsky é o sistema mundial inteiro, tá? Mas enfim. Então... aí o meu prêmio, né, o meu prêmio de
de reconhecimento público do nosso trabalho, né? As matérias da imprensa contra mim, o que mostra que talvez eu seja uma pessoa relevante, né, que esteja trabalhando aqui contra esse sistema podre. Mas não são só eles, não. Tem o nosso grande amigo Debi Lloyd. Debi Lloyd tá doido. Debi Lloyd quer congelar as minhas contas, as contas do meu pai, pegar meu passaporte, né, Debi Lloyd? Continua aí, guerreiro. Para quem não sabe, eu vou mostrar aqui o Debi Lloyd. Ele fez uma entrevista e ele também, né, começou querendo pegar meu passaporte, agora está querendo me prender. Ele é um dos responsáveis máximos pelos juízes da Suprema Corte terem perdido o passaporte. Então, se você é um juiz da Suprema Corte brasileira, perdeu o seu passaporte, bate lá na porta do PT, da liderança do PT na Câmara, fala aí com o Lindbergh Farias, o cara que pediu meu passaporte, e que se não fosse por isso, eu não estaria exilado aqui acelerando esse processo. E se eu não estivesse aqui acelerando esse processo, modéstia à parte, seria muito complicado da gente estar agora, né, em julho, tendo essas medidas todas contra os ditadores de toga, né, notoriamente o Alexandre de Moraes. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso amigo Lindbergh Farias dando entrevistas e botando a medalha no meu peito. Que, segundo ele, comprovam que o deputado licenciado tentou pressionar autoridades americanas a impor sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Olha, Tiago, são pelo menos 3 crimes: abolição do Estado Democrático de Direito, coação no curso do processo e obstrução de justiça. Nós temos mais de 600 manifestações do Eduardo Bolsonaro. Tem um roteiro das conversas com cada parlamentar, com cada autoridade, pedindo sanções ao governo brasileiro, né? E a gente está entregando tudo isso. Agora tem uma preocupação muito grande, porque para nós é uma organização criminosa que está ali atuando para impedir, para tumultuar um julgamento que está em curso. Repara, mais de 600 postagens, Eduardo, não sei o que e tal. O que o Lindbergh ele fez? Ele foi na minha rede social e pegou aquilo que já era público. Só que ele está achando que isso é um trabalho de inteligência. Falei, olha, Lindbergh, se você quiser transferir seu título para São Paulo e votar em nós, eu sei que você é fã, né? Nunca me tratou mal. Aliás, o Lindbergh, cara, é um cara que, pô, você olha pra cara dele no Congresso, ele, meu Deus do céu. É difícil sentir raiva do Lindinho. Mas vamos lá, Lindinho. Mais uma vez ele finaliza. Ele finaliza tentando vincular, né, a nossa ação aqui como sendo algo personalíssimo, só por conta do Bolsonaro. Já falei que não é. E mais pra frente aqui a gente vai ver que realmente o que ele tá fazendo nada mais é do que printando a minha rede social, e agora o Alexandre de Moraes está copiando o Lindbergh, né? Porque a matéria que a gente leu ali do Valor, o Alexandre de Moraes basicamente pegou 3 links das minhas redes sociais, né, do Facebook, do X, e jogou dentro de um inquérito. Então, pode ter certeza, a gente não é imbecil a ponto de ficar expondo os nossos contatos. Vai ter muita reunião com o deputado, com o senador, porque são pessoas públicas. Essas pessoas, você pode ir para a rede social e bater uma foto, elas até desejam isso. Nossa rede social é grande, então é bom mostrar essa proximidade, mostra aos eleitores, né, com quem que você anda. Isso vai crescendo o prestígio de lado a lado. Mas pode ter certeza que eles passam muito longe. Gelou a tela. Pode ter certeza que eles passam muito longe de qualquer coisa sensível. A gente não fica dando a cara a tapa postando fatos para que o inimigo tenha o poder de depois vir para cima de nós. A gente não dá munição para o inimigo. Moraes e Lindbergh, como você disse, e como a Gabi estava nos contando também, vai ser ouvido hoje a partir das 15h. Tem acontecido aqui no Brasil, que, segundo Eduardo, ocorrem aí sob a perspectiva da perseguição política, né? E aí o próprio Gonê, Procurador-Geral da República, fala ao Supremo, Tainá Uribe, que a iniciativa de Eduardo, o tom intimidatório usado por Eduardo nas suas manifestações nas redes sociais, dão uma ideia, né? E passam a impressão de que ele próprio está admitindo, né, a sua atuação, algo que ele já havia dito quando anunciou a sua licença, né, para cuidar desse assunto especificamente junto aos Estados Unidos. Faz muito tempo já que eu venho avisando, mas muito tempo. É que nunca me levaram a sério. Faziam chacota, né? Bota na tela aí. Produção, bota na tela aí, produção. Faziam chacota, né? Eduardo Bolsonaro chacava chacota em jantar na casa do Moraes. Tá aí, ó. Cadê o risinho agora, Moraes? Deixa eu me botar na tela. Calma aí. Cadê o risinho agora, Moraes?
Matéria da Mônica Bergamo ali, ó. Ministros do STF fazem piada sobre quem deverá ter visto, quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Aguardo as piadas, eu quero rir junto. E eu quero rir junto mais semana que vem. É que assim, é difícil precisar uma data para alguma coisa, né? Não tô falando nada, não. Mas a expectativa sempre é grande. Eu quero rir junto. Por que parou agora a risada e agora virou inquérito? Agora estão pedindo minha prisão. Quer ver como é que eu avisava há muito tempo? Ó, isso aqui é de... Isso aqui tem mais de ano, ó. Você vê informação, finalizo, recente, de que o delegado Fábio Shor, um delegado federal, um delegadinho querendo enquadrar deputado federal, pelo amor de Deus, que república de banana que a gente está vivendo, me desculpa aqui, mas que o delegado Fábio Shor está deixando o comando dos inquéritos para Alexandre de Moraes. Fica, Fábio Shor! Delegado Fábio Shor, fica no comando, se você tem coragem. Se você não é um cachorrinho do Alexandre de Moraes, fique à frente dos inquéritos. Você não foi na casa lá do Oswaldo Eustáquio? Não teve a filha dele, menor de idade, falando que foi apalpado nas partes íntimas? Fica aí, Fábio Shor. Você não é o cara? Tá fugindo? Guilherme Amado saiu do Metrópolis. Por que, Guilherme Amado? Não foi você que deu a notícia que o Alexandre de Moraes usou para embasar a prisão do Felipe Martins? Botou um cara inocente 6 meses na cadeia. Vocês perderam a noção do ridículo e a gente vai sim, não por vingança, mas para tentar colocar esse país aqui nos eixos, a gente vai correr atrás dessas histórias, podem esperar. Estamos correndo, né? Isso aí sobre o caso Felipe Martins, muita coisa para vir. Felipe Martins agora está com um advogado, com o Dr. Chiquini, né? O desembargador aposentado, né? O Sebastião Coelho, se filiou até acho que foi até um novo, né? Vai se candidatar, não sei necessariamente se é Senado, a deputada federal pelo DF. Desejo sucesso, boa sorte ao desembargador Sebastião Coelho, pessoa íntegra, né? Ele que falou na frente dos ministros da STF que eles são as pessoas mais odiadas do país, e aí tem que ter muita envergadura, muita moral para falar isso na cara dos caras, porque se fazer post no Facebook ele já fica brabinho, né? De chamar ele de gangster e de ditador. Chegar na cara dele e falar que eles são os mais odiados do Brasil, talvez do planeta Terra, né? Realmente é de se reconhecer a coragem. Então, há muito tempo eu venho avisando que vai dar problema, né? Esse aqui foi um dos discursos muito impactantes que eu fiz também, deve ter cerca de um ano. Não deram atenção também. Lá atrás eu avisava, vai dar M. Não é de agora que eu tô com essa conduta. Então, o PGR tá certo, ele falou que essa conduta é reiterada e tal. Mas calma aí. Ele falou que a minha atividade era lícita em março deste ano. Por que em maio ele abre um outro inquérito, né? Na verdade, desarquiva o inquérito lá e coloca tudo isso aí no bolo. Porque o meu pai, ele tá dentro da minha PET, né? Do minha investigação. É que jogaram esse mandado de busca e apreensão contra o JB. Então, sei lá também se não tem aí uma hora para outra, ou se tem agora mesmo mandado de prisão contra mim. Quero que ele bote na Interpol. Então vamos ver aqui mais um videozinho de há muito tempo atrás. Simples deputado, senhor presidente, eu venho aqui falar de um caso que não pode cair no esquecimento, né? Felipe Martins está preso há 139 dias, sem a formalização de um processo, sem uma acusação formal. Vai dar merda. A conta só vai aumentando. Eu não estou fazendo ameaça, até porque eu sou um simples deputado, senhor presidente. Aí eu falo em detalhes do caso do Felipe Martins, não vou voltar não, mas vocês podem ver, tá há muito tempo já, de que ó, deixa eu ver aqui que dia que foi. Esquecimento, né? Felipe Martins está preso há 104. Um ano atrás, um pouquinho mais do que um ano atrás. Falando, vai dar problema. Né? Fábio Shor, eu acho que também não é para os Estados Unidos não, hein? E essa matéria daqui também. Aí vem uma outra medalha no peito, que são eles querendo me tirar de qualquer possibilidade de me eleger ano que vem. Veja que absurdo, né? Isso daqui, essa matéria, é por causa desse discurso aqui. Aliás, deixa eu até ver. Porque eu levanto a foto do Fábio Shor e ele abriu uma investigação criminal contra mim. Mas como a Polícia Federal ela tem uma instrução normativa interna, dizendo que crime de injúria você não
Acho que a difamação, a pena é muito baixa, então não convém movimentar toda a máquina pública para você investigar uma pessoa que esteja por conta de suspeita de cometer injúria. Então o que o Fábio Shor fez? Ele abriu um PAD contra mim. E nesse PAD é que eles querem me transformar em inelegível, porque o STF ele fez uma atualização para perseguir, no caso, o Deltan Dallagnol, que não era nem um PAD, né? Era uma suspeita de sindicância que poderia virar um PAD. Guardadas as devidas proporções, esses detalhes de lado a lado, o que o sistema está querendo usar contra mim é minha condenação num PAD para me tornar inelegível por 8 anos. E isso daí tudo porque eu levantei a foto do Fábio Shor, delegado federal, num discurso na Câmara dos Deputados. Aí você vê, então calma aí. Um policial militar que é eleito deputado, ele não pode criticar, elogiar ou falar bem ou mal, que seja, do coronel, comandante do seu estado, ou do coronel, comandante do seu batalhão, ou de repente do capitão ao qual ele era subordinado. Então eu, deputado federal, já que eu vim da Polícia Federal, eu tenho que... não posso criticar o MJ. Primeiro que na Polícia Federal não tem essa hierarquia toda, né? Vamos combinar. Não é uma instituição militarizada. E outra coisa, quando você está prestando serviço de deputado federal, você é um parlamentar, você trabalha com um parlar, com o que sai da tua boca. Deixa eu ver se tem a fotinha do Fábio Shor aqui no vídeo. Sem a formalização de um processo, sem uma acusação. Não, acho que não foi nesse... A sanha dessas pessoas. Não foi nesse discurso aqui não, mas tem um outro discurso. E... aí, dão mais um prêmio do sistema, me perseguiram por conta do meu trabalho. Então, se você um dia tiver dúvida, poxa, de quem é essa criança bonita aí que está cancelando o visto de ministro da Suprema Corte? É do Eduardo Bolsonaro. Por isso que eles estão com raiva vindo atrás de mim. Como Eduardo Bolsonaro pode ficar inelegível se não voltar ao Brasil? Eduardo Bolsonaro tem licença na Câmara dos Deputados até o próximo domingo e responde a processo administrativo como servidor da PF. Bem, de cara adianto para vocês, eu não vou fazer nenhum tipo de renúncia, tá? Então, se eu quiser, eu consigo levar o meu mandato, pelo menos aí, até os próximos 3 meses. O PAD é a sigla para procedimento administrativo disciplinar, tá? É um processo administrativo disciplinar. Então, não é uma infração criminal, é uma transgressão dentro da administração pública aqui do que eu estou sendo acusado. O PAD pode resultar em advertência, suspensão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. E nos casos mais graves, demissão. Bem, vocês acham que no meu caso vai resultar no quê? Fala pra mim. Lembrando que o 01 do MJ é o Ricardo Lewandowski, que é subordinado ao Lula. Ricardo Lewandowski que trocou figurinha, fez aí o nepotismo cruzado com Flávio Dino. E era MJ e depois assumiu a vaga deixada pelo Lewandowski no STF. O processo pode ainda ser arquivado, anulado ou prescrito. De acordo com a lei da inelegibilidade, quando um PAD termina em demissão, o alvo se torna inelegível por 8 anos. Então tá aí a estratégia do pessoal, tudo para defender a democracia, né? Movendo um PAD dentro da Polícia Federal, porque eu fiz um discurso da tribuna. Eles estão achando que eu estou me movendo por dinheiro. Ou melhor, eles estão querendo me ferrar para ver se eu fico sem financiamento. Por isso que o Lindbergh Farias, naquela mesma entrevista que ele fala de mim, ele continua e fala que ele também está pedindo bloqueio dos bens do Jair Bolsonaro. Porque o Jair Bolsonaro deu dinheiro para mim e ele não poderia tê-lo feito, porque eu sou um terrorista. Olha o exercício, a cabeça da galera, como é que funciona. Nesse momento, está impedido de falar com seu filho Eduardo. Como é que o senhor se sente em relação a isso?
Covardia. Covardia. Bem fundado. Covardia. Até porque, há poucos meses, na questão do passaporte, o Paulo Gonet, que é o chefe da Procuradoria da República, deu parecer contra a pensão do passaporte do Eduardo, dizendo que o que estava entrando era lícito, e agora passou a ser lícito. Por quê? Porque a ditadura está avançando no Brasil. Eles me acusavam de dar um golpe desde quando eu assumi o governo em 2019. Toda semana tinha pelo menos uma intervenção no Supremo Tribunal Federal, no governo federal. Você não vê nenhuma intervenção agora em 2 anos e meio. Muito pelo contrário. Houve intervenção agora na questão do IOF. Então eu queria perguntar para o ministro Barroso, né, se ele acha justo que a filha dele tenha que trancar os estudos nos Estados Unidos e ter que voltar para o Brasil. Porque a minha situação é muito pior, ministro Barroso. E o senhor absolutamente não fez nada para impedir essa perseguição. Quando não contribuiu, né? Precisávamos chegar nesse ponto? O senhor não poder vir aqui nos Estados Unidos visitar tua filha? Porque a sua situação é melhor do que a minha, ministro Barroso. O meu pai está sem passaporte e eu não posso retornar para o Brasil. Você, ao menos, se a sua filha pegar um voo e for para o Brasil, você vai encontrar com ela. Ou pode encontrar com ela na Europa. É justo isso que estão fazendo? Vocês não vão parar de perseguir? Gravar em casa tem disso, né? Quem dera tivesse a fortuna aí de alguns milhões, igual o Sidônio ficar dando pro pessoal dele, né? Não que a gente fosse fazer isso, porque a gente não é bagaceiro igual esses caras, né? Nós não somos profissionais do Estado que sustenta a militância à base de grana. Mas olha, o cara lavada para acusagem de gabinete do ódio e de desvio financeiro para alguma coisa de comunicação. Meu Deus do céu. Lamentável que a gente tenha chegado nessa situação toda, né? Muito triste. Não gostaria que chegássemos, não, mas o Brasil está colhendo aí os frutos das suas elites. Se ninguém parar o Moraes, vai ser daí para pior. Não é porque eu quero transformar o Brasil na Venezuela, não. Porque o Brasil está no caminho da Venezuela. O Trump, ele só está dando o devido tratamento a essa ditadura. E graças a Deus ele está fazendo isso agora, porque até determinado ponto os remédios diplomáticos eles conseguem surtir um efeito. Depois que consolida o sistema, aí já era. Aí pode sancionar todo mundo que não acontece nada. Toda semana tem uma sanção para o Irã, uma sanção para a Venezuela, Cuba, para a Nicarágua. Se o regime já se consolidou, aí fica complicado de você conseguir mudar as coisas. O que eu quero evitar é que chegue neste ponto. Tá? E aí a gente vai ficando por aqui, porque a Georgia não deixa eu gravar, né, princesa? Hoje tá complicado, hein? Poxa, eu vou ter que botar uma porta ali e trancar a porta. Você ligou um retroprojetor, princesa. Tá bom, vem cá dar tchau pros coleguinhas de papai. Yeah! O que o papai é? Animal. Não, o que é animal? O papai é o? Herói. É o herói? Uhum. O papai, ele é o pior ou ele é o melhor? Melhor. Então vamos cantar a musiquinha pra finalizar? Papai é o melhor de todos que eu já vi. Papai é o melhor de todos que eu já vi. E a música da JJ? JJ, JJ, where are you? I'm here, here, I'm here. JJ, JJ, where are you? Vai lá, princesa. Aí o Moraes quer me colocar na cadeia porque eu chamei ele de gangster, de ditador. Vocês acham mesmo que eu vou forçar minha família a me visitar numa cadeia? Prefiro morrer aqui no exílio. Se o Gilmar Mendes já ficou preocupado com o André Ventura dando tweet falando que o partido dele vai abrir uma investigação sobre o Gilmar Palusa, eu não ia querer ter uma pessoa tão bem relacionada, modéstia à parte, igual a mim,
na minha bota até o final da minha vida. E olha que o Chega, Gilmar Mendes, está em ascensão, hein? O Chega está em ascensão lá em Portugal. E aí? Vamos resgatar a democracia? Vamos deixar o Congresso trabalhar? Votar anistia? Ou vocês vão continuar com a brincadeira de ficar fazendo perseguição e arrotando instituição e democracia por aí? Que Deus nos proteja, né? Ilumine a cabeça das autoridades brasileiras, bem como, assunto do próximo vídeo, Deus quiser, talvez está chegando a hora da gente voltar para as ruas, né? Com ou sem Jair Bolsonaro, que agora ele já não consegue mais, né? Tá lá em Brasília. Não sei nem se pode participar de manifestação em Brasília, mas, se Deus quiser, chegou o momento da gente virar essa mesa. Queridos amigos e seguidores, venho aqui com um pedido especial. Nosso canal foi desmonetizado. Se vocês gostam do que fazemos e acreditam no nosso trabalho, considere nos apoiar a partir de R$1 neste QR Code via Pix, ou adquira algum produto de nossa loja. Cada pequeno gesto de apoio faz uma diferença enorme. Nosso conteúdo é de graça e sempre será. Nos apoie. Muito obrigado.